Senhor. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Tem alguns irmãos que desconcertam a gente, né? Reinaldo, vamos junto, vem comigo. Vamos construir junto a mensagem. Irmãos, vamos construir junto uma mensagem. Eu vou aqui reforçar as palavras do pastor Tiago. Não é uma ordem, é um pedido. Não converse com quem está do seu lado. Se puder não levantar, não levante. Se puder, tudo bem, está tudo certo. Eu não demoro. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, pastora. Eu vou passar um clipe depois. Isso é por minha conta. Em oração, Deus tratou comigo para chamar uma pessoa para orar no final. A igreja vai ficar apreensiva. Será que é eu? Será que é eu? Deus tratou comigo para chamar uma pessoa. A pessoa vai orar, vai passar o clipe, a pessoa vai orar. E aí o grupo de louvor vai adorar o Senhor. E aí Deus vai mover esse lugar. Você crê assim? E eu concordo com a pastora. Pastora, é maravilhoso, pastor. Obrigado, pastor, pastora. Deus abençoe por mais uma oportunidade, pela confiança. E eu concordo com a pastora. É maravilhoso, Sandro. É a última ceia, né? É maravilhoso, irmãos. Está aí. Você entendeu, né? Está aí. É maravilhoso. Falei para alguns irmãos ali atrás, falei assim, eu vou falar para o pastor Vanderlei, convidar você para pregar na ceia, para você sentir o que eu estou sentindo. Não. Mas é graça, é misericórdia. Abre a sua Bíblia comigo. O Evangelho de João. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 13. Oh, aleluia. Toca com graça, é isso, irmão, aleluia, desse jeito. Louvado seja Deus. Deus abençoe os visitantes. Se tem algum visitante, Deus abençoe. Fique à vontade. Evangelho de João 13, 21. E eu nem abri. Glória a Deus. Vinte e um, por favor. Amém? Passamos a ler. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, olha que coisa linda, João fala dele mesmo, né? Ele refere-se a ele, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus, no peito de Jesus. Então Simão Pedro é demais, fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o seu peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse-lhe Jesus: o que fazes, fazes o depressa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, sentimos a tua presença na adoração. O Senhor se faz presente no nosso meio.
O teu Santo Espírito é real no nosso meio. Então fala, Senhor, apagando a figura humana. Fala, Espírito Santo, através da sua poderosa palavra. Pai, vai aonde palavras não alcançam, Pai, palavras humanas não alcançam. Vai no mais profundo, oculto, escondido do Espírito, da alma, para trabalhar em nós, Senhor, através do teu Santo Espírito, da sua santa palavra. No nome de Jesus é o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus está na última ceia com seus discípulos. E é interessante que, se nós abrirmos em Lucas 22, se nós abrirmos em Lucas 22, 24, tem algo que nos chama a atenção, pode até colocar. Houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser maior. Então Jesus agora está na última ceia, ensinando os seus discípulos. Provavelmente já tinha ensinado 3 anos. Agora, 3 anos ensinando 12 homens, está na última ceia, dizendo, ó, esta é a última ceia. Aí logo de cara, na ceia, tem traição. Jesus vai falar assim, um de vocês vai me trair. Irmão, se eu tivesse lá, sabe, a vaga de Pedro é minha, viu? A vaga de Pedro é minha, porque eu já levantava, não, nós vai saber agora quem que é, nós vai pegar esse camarada. Não, pera aí, porque o meu pensamento vai longe. Quando eu começo a estudar, a escrever a mensagem, eu começo a pensar assim. Por exemplo, nós tivemos uma confraternização. Você imagine, pastores, pastor Vanderlei, pastora Sônia, vocês reunissem com a gente aonde se reuniu, e eu senti a alegria do coração de vocês. Tem coisa que Deus me dá, sabe? Tem vezes que Deus me mostra o seu coração. Às vezes eu fico calado, às vezes eu vou até você, às vezes eu oro. Mas tem coisa que Deus me dá, tem coisa que eu fico quietinho. E ao chegar lá, Deus me mostrou o coração de vocês. Puxa, Senhor, que alegria. Que alegria. Senhor, eu me alegro com eles. O meu espírito se alegrou pelo coração de vocês, está alegre. Eu comentei com a Luciana, puxa, que alegria. Mas ao contrário é verdadeiro. Jesus turbou-se o seu coração. Agora Jesus está dizendo, há um traidor no meio de nós. Imagine se o pastor e a pastora dissesse assim, lá na confraternização, ó, entre nós tem alguém que está roubando a igreja. Ah, irmãos, eu pegava uma madeira, peraí, quem que é? Sabe a qualidade de Pedro? Sou eu mesmo. Agora eu estou falando de Jesus. Aí eu imagino o coração dos discípulos. Mas quando a Bíblia fala que houve contenda, poderia ser contenda por isso, brigar entre eles, será que é você, será que sou eu, não é ele, é tal, não, a contenda aqui, está dizendo que houve contenda, por competição, irmãos. Falei, meu Deus do céu, será que nós estamos na igreja e não aprende nada? Será que nós somos como os discípulos? Houve contenda entre eles, para saber quem era o maior. Jesus sabia que era Judas.
Tem o Jesus homem, o Jesus Deus. Eu já falo sobre isso daqui a pouco. Jesus, como Deus, sabia que era Judas. Jesus poderia dizer assim, ó: Judas é o traidor. Mas Jesus não faz isso, irmão. Jesus não expõe ninguém. Sabe por que Jesus não faz? Porque eu e você, nós não estamos autorizados a examinar a outra pessoa. A Bíblia diz: examine a si mesmo. É por isso que na ceia, depois da mensagem, examine-se você mesmo. E toma da ceia. Come do pão, toma do vinho, do suco de uva. Jesus não expõe Judas, porque nós estamos autorizados a examinar nós mesmos. Aí Pedro é uma figura. Pedro está longe de Jesus. João está do ladinho e coloca a cabeça no peito de Jesus. Aí Pedro pergunta para ele, pergunta para o mestre quem que é. Aí João encosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta: mestre, quem que é? Jesus fala em parábolas: aquele a quem eu der o bocado molhado. Depois você estuda, só para conferir o que o pregador está falando. Na cultura judaica, se eu sou judeu, e aí eu convido alguém para ir em casa. Esse dia eu convidei o pastor Liu para jantar com a gente, e ele foi com a esposa, com o filho. E na cultura judaica, eu pegaria, como judeu, eu pegaria um pão, molharia no vinho e daria para ele. Sabe o que isso significa? Eu te amo. Depois você confere. O bocado molhado é ato simbólico dizendo eu te amo, porque os judeus são bem frios. Os judeus não é igual aos brasileiros que falam eu te amo toda hora. Os judeus eles mostram os seus sentimentos com atitudes. Acho que a Luciana é judia. Deve ser. Eu estou falando que amo essa mulher direto, essa mulher. Ela não fala eu te amo, ela fala também. Agora os judeus faziam esse ato do bocado molhado, dizendo eu te amo. Quando não fazia, normal. Mas quando amava uma pessoa, pegava o pão, molhava no bocado molhado e dava para a pessoa. Jesus estava dizendo para Judas: eu te amo, cara. Cara, te dou a última oportunidade. Cara, eu sei que está no teu coração, mas eu te amo. O amor de Jesus é incondicional. Imagina um traidor na mesa, o coração dele como é que estava. Ele não fala porque senão os discípulos matam Judas. É nós purinho, né? Judas sai. E há entre eles contenda para quem é o maior. Irmãos, não se preocupe em ser o maior. Quanto maior nós formos, mais nós vamos aprender a servir as pessoas. Quando você começar a servir as pessoas, aí você está crescendo. Fora disso, na ceia não existe, irmão, aqui não existe microfone, plataforma, não existe púlpito, não existe escala, irmãos, aqui na ceia existe uma bacia, água, toalha e pé de Judas para limpar e para lavar.
Imagine o Criador de todas as coisas, antes da ceia, pega uma bacia, pega água, pega uma toalha, cinge nos seus lombos, e agora começa. Eu assisti The Chosen, pastor, a ceia, eu fiquei assim, eu comecei a prestar atenção de Pedro. Pedro levantava e falava, não, nunca, mas nunca vai lavar eu. Aí Pedro fica desesperado, e vai lá, pega uma bacia também, pega água também, pega a toalha, e fala, mestre, deixa comigo. Não, pode parar, mestre. Aí Jesus fala, Pedro, por favor, não vai me lavar, mas se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então pode me dar um banho, Senhor. Não, Pedro, você tomou banho essa manhã? Tomei. Então só os pés precisam ser lavados. O Criador de todas as coisas, dando exemplo, lavando o pé dos discípulos. Tenha só um pouquinho de paciência que eu já chego lá. Porque cada um dá o que tem, né, irmãos? Judas deu traição, Jesus deu amor. Judas deu traição, Jesus deu pão molhado. Imagine ouvir de Jesus, eu te amo. Grave essa frase, eu te amo e morri por você. Daqui a pouco eu conto um testemunho sobre esta frase. Imagine ouvir de Jesus, meu Deus do céu. A coisa principal que disputa o senhorio de Deus é o dinheiro. Porque Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Dinheiro para alguns é só dinheiro. Para outros se tornou Deus. Deus Mamon. Ele só torna Deus quando eu coloco o coração nele. Dinheiro é no bolso e não no coração. Judas colocou no coração, a ponto de trair o Criador, irmãos. Alguma coisa ou alguém vai tomar o primeiro lugar no seu e no meu coração. É por isso que o nosso coração tem que estar ocupado com a presença do Todo-Poderoso. Se a presença de Deus ocupar o seu coração, pode vir o que vier, irmãos. Você vai ser a mesma pessoa. Se você ganhar R$1 milhão, cara, não vai mudar seu coração. Lógico que vai mudar algumas coisas, vai mudar, sua casa vai mudar, seu carro vai mudar algumas coisas, mas quem conversar com você, falar, puxa, o cara é o mesmo, ela é a mesma pessoa, por quê? Porque antes do 1 milhão, 1 bilhão, sei lá quanto, Jesus reina no coração de alguém, e não sai do trono do coração de alguém, isso é mais importante para nós. Para Judas não aconteceu isso. Se Jesus reinasse no coração dele, jamais. Tudo isso na ceia, irmãos. A ceia é para lembrarmos que nós só chegamos à mesa porque ele chegou à cruz. Nós só chegamos aqui, irmão, porque ele foi à cruz por cada um de nós. A ceia não é um convite para os santos serem honrados. A ceia é um convite para os pecadores serem santos. Eu vou repetir. A ceia não é um convite para os santos serem honrados. A ceia é um convite para os pecadores serem santos. Aleluia. A ceia tem o poder, irmãos, de nos conectar com a cruz, com Jesus no madeiro, com a via dolorosa, com o sacrifício substitutivo, com os açoites dos romanos, com a sua carne rasgada, irmão, com seu corpo deslacerado, com seu sangue esvaindo, para nos limpar do pecado, nos lavar do pecado. A ceia nos remete a olhar para tudo isso.
A ceia é para nós sair da casa dizendo a frase que ele disse: eu desejei muito ceiar com o Senhor. Eu desejo muito ceiar com o Senhor. Quando tem ceia, eu coloco filme de Jesus, eu coloco o Jesus, eu coloco o Jesus lá na cruz. Eu falo, meu Deus do céu, não acredito. É isso, Senhor, é isso. E eu choro, eu sinto a presença de Deus, porque foi isso que Ele passou por nós. Há dois propósitos na ceia: comunhão e aliança. Se você vê lá na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, (2, 42), eles disseram assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. O pão, irmãos, o pão não é aliança. Aliança é o sangue. O pão é comunhão. O partir do pão. É por isso que o pão vai à mesa. É por isso que toda manhã, sabe, irmãos, lá na minha casa, às vezes 2 ou 3 vezes por semana acontece algo que eu amo demais. Eu saio do serviço 10 para 5, pego a Luciana 5 horas. Então eu com a Luciana, nós chega em casa 5 e 5. A Gabi chega 5 e 15. A Michele chega meio-dia, ela estudou, né? Fazer o quê? Que inveja, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas tudo bem, Deus abençoe ela. A Michele chega meio-dia. O Cadu sai 5 e meia. Aí o Cadu, ele liga para a Gabi. E ele fala assim: Gabi, fala para o pai e a mãe fazer um café, que eu estou levando pão para a gente tomar café. E aí ele compra pão de provolone, pão de queijo, compra o chucrute, sabe o chucrute? Ele compra pão de frios. Aí ele chega em casa e eu fico só observando, porque a mesa é a comunhão. E aí eu vejo a minha esposa, eu vejo a minha filha, eu vejo a outra filha, que a Michelle é uma filha para mim, e eu vejo o meu filho. E aí, irmãos, o Cadu, ele faz pão na chapa, e ele faz um território que ele protege, né? É tudo meu, é tudo meu. E ele pega assim, ó, e faz as coisas dele, e eu fico olhando. Irmão, e a gente conhece ele. A mãe dele, que é bem importante, não mexe. A esposa, que é importantíssima, não mexe. Eu, que sou mais importante, não mexo, conheço. Agora, quem é menos importante, cadê ela? Está ali. Vai mexer nas coisas do Cadu. Falta pouco para o Cadu pegar a cadeira e dar nas costas dela, irmãos. É sério. Quer ver o Cadu bravo? Mexe nas coisas que ele preparou, irmãos. Meu Deus do céu. E eu, calma, gente, ó. Lá não tem traição, não tem disputa. Mas contenda, irmão. E eu brinco assim, mas eu vejo, pastora, a mesa, a comunhão. E Deus fala comigo naquele momento. Exatamente o que eu estabeleci. Porque eu posso dizer com todas as letras, eu posso dizer, irmãos, com toda a autoridade, eu tenho comunhão com os meus e tenho comunhão com cada um de vocês. Eu sento na mesa e me igualo a você. A mesa é para isso, é para estar todos iguais. Não sou melhor do que ninguém. E na mesa Deus trata comigo, a minha família. A gente ri, a gente engasga de tanto rir, a gente se diverte, a gente entra em contento às vezes um pouquinho. Mas, irmãos, a comunhão que agrada a Deus, a mesa, o pão partido por Cristo.
Aí vem o cálice, que é a nova aliança estabelecida por Jesus. Jesus tinha duas naturezas, e eu falei para você que eu ia falar sobre isso. Jesus, e quando fala Jesus Cristo, é Jesus Deus. Jesus Nazareno é Jesus homem. Olha, é maravilhoso falar dos milagres de Jesus, irmãos. Se alguém pregar sobre os milagres de Jesus, eu estou dentro, é isso mesmo, é maravilhoso. Imagine falar que Jesus andasse sobre as águas, desafiando, né, ou rompendo, ou quebrando a lei da gravidade. Imagine Jesus dando ordem para o mar e para o vento se acalmar, e o mar e o vento se acalma. Imagine Jesus dando ordem para um morto, 4 dias, comido por bicho, que agora se levanta perfeitamente. Isso é maravilhoso, miraculoso. Mas eu amo falar do Jesus homem, porque reflete em nós aquele que um dia foi para o Getsemane e angustiou como eu e você, aquele que às vezes se separava, e às vezes nós ficamos sozinhos e parece que ninguém entende o que você está sentindo, ninguém entende as suas palavras, e é você e Deus. O Jesus que dormiu no barquinho, que sentiu cansaço, o Jesus que suou gotas de sangue. Eu amo falar do Jesus homem. O Jesus que padeceu por cada um de nós, passou tudo o que passou como homem. O Jesus que não podia mostrar fraqueza, né? Não, mas o Senhor é Deus. Mas como isso? Mas eu sou 100% homem também. O Jesus que entristeceu quando falaram para ele: olha, cortaram a cabeça do seu primo João Batista. E ele se afasta para um lugar distante, para chorar. O Jesus que experimentou o que eu e você sente, para saber como é o ser humano, como nós somos. Eu amo falar do Jesus homem. O Jesus que começa no Getsemane, uma angústia de tal forma, tão pesada, que ele começa a suar gotas de sangue. Um Jesus que colocaram uma coroa de espinho que perfurou o seu crânio, como homem. Um Jesus que, numa via chamada Via Dolorosa, ele teve que carregar uma cruz pesadíssima, como homem, cansado, fraco, perdendo sangue, com frio. Aquela cruz que não lixaram aquela cruz que tinha farpa, fepa, sei lá, e entrava no couro, entrava no ombro, e Jesus carregando por cada um de nós, como homem. Jesus que experimentou os cravos nas mãos e nos pés, os açoites, tudo como homem, porque se ele desse uma ordem, ele disse a Pedro: Pedro, coloca a sua espada na bainha, Pedro. Não precisa, Pedro. Se eu der uma ordem, Pedro, 72 mil anjos vêm em meu favor e destrói tudo isso daqui. Mas eu não vim para isso. Eu vim enfrentar a morte como homem, sem um pecado. Tudo isso para gerar arrependimento em nós. Nosso arrependimento, irmãos, tem que ser mais escandaloso do que nosso pecado. Quando alguém se arrepender, tem que ser mais escandaloso do que o pecado, irmão. Todos têm que ver que houve verdadeiramente arrependimento. Porque a igreja aceita todos, mas não aceita tudo, irmãos. Existe uma graça hoje chamada graça barata ou hipergraça. Eu sou meio cuidadoso com isso.
Eu gosto de pregadores que são equilibrados. Você não precisa macetar a igreja, mas também não vai pregar uma hipergraça, porque a hipergraça, irmãos, justifica o pecado. A graça verdadeira justifica o pecador. Eu vou repetir, a hipergraça que nós ouvimos justifica o pecado. Tudo pode, isso pode, não tem problema. Jesus quer seu coração, Jesus é amor, isso, aquilo, mas a graça verdadeira justifica o pecador. Venha e não faça mais, seja transformado e se arrependa de verdade. É mais ou menos isso. Quando você pregar para alguém, pregue sobre a morte de Jesus. É uma das mensagens, irmão, é uma das mensagens. No decorrer da minha vida, eu fui percebendo. A gente prega sobre Elias, tremendo. A gente fala sobre Moisés, sobre Abraão. Mas quando você prega sobre a morte de Jesus, porque através da morte ele comprou homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse dia no trabalho, eu estava falando do amor de Jesus. Essa semana eu preguei, irmãos. Essa semana eu fiquei a semana inteira no barracão. É um barracão como esse. E quebrou os carros para levar a gente trabalhar. E eu ficou toda a turma comigo. E todos ficaram, uns ficaram jogando, outros ficaram no celular. E eu fiquei lendo. E eu fiquei numa salinha. E cada um que entrava na salinha, eu pregava o evangelho. Quando eu percebi, estava uma rodinha em torno de mim. E eu falando. E um deles veio questionar. E ele quis derrubar meu argumento. Eu falei assim para ele: vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, seja bem sincero. E ele é bem doidão. Eu falei assim: meu querido, você sabe que no Velho Testamento tem 10 mandamentos? Sim. Então deixa eu perguntar para você. Lá fala sobre os mentirosos, né? Você já mentiu alguma vez? Já menti. Então tá bom. Não direis falso testemunho. Você já roubou alguma vez? Ainda que seja de criança? Já roubei. Bom, você já transgrediu 2 mandamentos. Você já desejou a mulher do próximo? Já também. 3 mandamentos. Eu sei que eu fiz 4 perguntas para ele sobre o mandamento, ele reprovou nos 4. Eu falei: olha, eu vou parar por aqui, porque senão... Deixa eu perguntar para você, seja sincero, esquece Deus agora, porque você vai jogar para Deus, Deus sabe. Não, esquece Deus. Se você morrer agora, você acha que você merece o céu ou merece não ir para o céu? A gente não fala de inferno porque se torna muito pesado, né? E ele disse: pela lógica aí, eu acho que eu mereço não ir, né? Então eu também. Você também, estando na igreja? Eu falei: exatamente. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Aí eu disse para ele assim: olha, a humanidade estava toda condenada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós ia ser condenado. A taça da ira de Deus ia ser derramada sobre nós. Sacrifício de animal não servia mais. Hebreu diz que sacrifício de animal o Senhor não se agradava mais. Um animal não poderia morrer pela humanidade toda. Um animal morria por uma nação só. Tinha que alguém puro, santo, morrer pela humanidade.
Deus olha do céu, não encontra na terra, não encontra debaixo da terra, não encontra no céu, não encontra em lugar nenhum. Então ele ia destruir. Agora alguém do lado direito diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós precisamos desse Salvador para herdarmos o céu, e você precisa dele. Pregue a morte de Jesus, vai deixar a pessoa pensativa. Aquele cara baixou a cabeça, parou de questionar, ficou pensando: eu só vou para o céu assim? Exatamente, ele é a ponte, não tem outra, é só ir por meio dele, porque dele, por meio dele, são todas as coisas, não tem outra. Aí eu disse para ele: Charles Spurgeon disse uma frase, ele disse: a Bíblia tem algo que os homens odeiam, a verdade, porque se conhecer a verdade liberta, a verdade liberta. Quando Jesus morreu na cruz, olha o que aconteceu. Mateus capítulo 27, versículo 50, por favor. Obrigado. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Lá em João fala: está consumado. 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois de ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagina o impacto. O véu do templo se rasga, a terra treme, há um terremoto, as pedras se racham, se fendem, sepulcros se abrem, os mortos ressuscitam, irmãos do céu, começa a andar pela cidade. Meu Deus do céu. Agora a Bíblia vai falar, Flávio José vai falar, que havia um véu, que foi cantado aqui. Ele tinha 18 metros de altura, 10 centímetros de espessura. 8 bois poderia puxar ele, não rasgava por tamanha força. Jesus morre. O próprio Deus, irmãos, desce no tabernáculo, rasga o véu, abrindo o caminho, e a parede da separação que estava derrubada, a inimizade que estava desfeita, a nova aliança está refeita. Tudo isso, irmãos, porque Jesus, a morte venceste, o céu tu rompeste. 2 minutos. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus. Se assenta mais um minutinho, já estou terminando. Queridos, eu nunca contei o meu testemunho aqui, deixa eu contar, faz parte da mensagem. 26 anos atrás, estava falando com a Luciana, e se eu me emocionar, me perdoa. Há 26 anos atrás, há 27 anos, a gente tinha um tio, porque hoje ele dorme no Senhor. Pensa num profeta de Deus. Ele orava muito, ele era da Assembleia de Deus. E ele vinha de Campinas para Bragança, ele não vinha passear. Cara, ele vinha. E a família ficava assim, ó, tira uma palavra para mim. E ele fazia assim, ó. Ele orava a Deus, fechava o olho, e ele abria. E ele trazia uma palavra, mas ele não sabia, mas nós ficava assim, meu Deus, só Deus. Porque ia direção a pessoa, mas ele era profeta. E ele grudou em mim e na Luciana. E ele, não, você tem que ir para a igreja, Deus tem algo na sua vida, tal. Aí um dia, ele me chamou no canto. E ele disse assim para mim: deixa eu dizer uma coisa para você. Aí ele entrou no espírito, ele disse assim: Deus manda te dizer que Ele te ama e morreu por você. Eu disse para você que eu ia falar da frase, né? Daí eu olhei para ele assim, sabe aquele rosto duvidando assim? Jesus manda dizer que Ele te ama e morreu por você. Eu falei, tem certeza? Aí ele abriu a Bíblia, João 3,16, e começou a citar versículo. Eu não entendia nada de graça e misericórdia, não entendia. Aí ele falou assim, tem mais. E eu falei para ele, mas pera, antes de você falar, vai ficar entre nós aqui? Ele falou, vai. Cara, eu sou mentiroso, cara. Eu engano pessoas. Para falar a verdade, eu não presto, cara. E você, Deus sabe. Não, mas Deus sabe de tudo isso. E coisas mais. Ele falou assim, Deus sabe. Mas deixa eu te dizer, e se eu falar para você que Ele vai te levantar, te pôr como coluna, te usar, e não só no púlpito, você vai pregar aí fora, e as tuas palavras vai ter poder e autoridade, vai ter peso no reino espiritual. Eu acho que você está enganado. É exatamente isso. E o Espírito Santo me fez lembrar que há 26 anos, aí eu fui na igreja com ele, eu e a Luciana. Eu não aceitei a Cristo, eu não me rendi a Cristo, eu e a Luciana, na tabernáculo. Eu me rendi a Cristo na Assembleia de Deus. Ninguém sabe, né? Só que eu fui a alguns cultos, mas eu vim conhecer a tabernáculo, conhecer a pastora, conhecer a irmã Rosana, conhecer as irmãs Maria, conhecer a Alcione que está lá. Conheci os jovens da época, era o Elton, o Sandro, o pastor Jean, o Fusca, o Adilson. Hoje são tudo casado, mas eram os jovens da época. Eu conheci essas irmãs e eu não fiquei com jovens. Eu tinha 26 anos, eu era mais ou menos jovem, né? Aí eu fiquei com essas irmãs. Aí Deus fez me lembrar, o Espírito Santo fez me lembrar, de lá para cá, o meu trabalho era assim, 3 meses em um lugar, acabava a obra, 4 meses em outro, acabava a obra, 6, o máximo que eu trabalhava era 6 meses, não é igual o Sandro, o pastor Tiago, que trabalha na empresa muitos anos. Eu trabalhei em vários lugares, e o Espírito Santo me fez lembrar,
todo lugar que eu trabalhei, eu preguei o evangelho e ganhei almas para o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Já fui cuspido, irmão, já fui humilhado, não, mas eu ganhei almas para o Senhor, todo lugar, irmãos, pregando a morte de Jesus. Todo lugar que eu trabalhei, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor está me fazendo lembrar disso, a profecia lá se cumpriu, Senhor. É por isso que eu tenho que pregar em você, porque as palavras têm autoridade e poder, quando elas saem daqui, ó. Aí eu lembrei, puxa vida, só que o que ficou na minha mente não foi, Deus vai te usar, Deus vai te fazer um pregador, não foi isso, diante de Deus, sem demagogia, sabe o que ficou na minha mente? Jesus te ama e morreu por você. Eu comprei um quadro, quem vai em casa conhece, que tem uma coroa de espinhos, está escrito, foi por amor. Toda manhã eu dobro o joelho, olho para o quadro, lembro Jesus dizendo, eu te amo, Jesus dizendo assim, eu morri por você e eu te amo, e isso faz 26 anos me sustentando, aleluia. Como pecar contra Deus, aleluia? Como entristeceu o Espírito Santo ouvindo isso todos os dias, da pessoa bendita do Espírito Santo, dizendo, eu te amo, eu morri por você, vai nessa sua força, porque eu sou contigo. Irmãos, eu preguei para o meu chefe essa semana, Deus me dá autoridade, eu prego para rei, irmão. Eu já preguei para o prefeito dessa cidade, irmão. Se Deus me der autoridade, irmão, sai da frente, corte a minha cabeça, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque a frase não sai daqui, eu te amo, morri por você. Se Ele morreu por mim, o mínimo é honrar o nome do Senhor. É eu ceiar com cabeça erguida, é eu ter comunhão com meus irmãos, pregar a palavra e a verdade como ela é, ser transparente, é ser exemplo onde pisar a planta dos pés, em nome de Jesus. Tudo isso que eu preguei, porque Jesus trocou de lugar com todos nós. Aí fica uma pergunta, que troca é essa? Irmão, que troca é essa? Por favor, Bruno, Emanuel, nós vamos assistir um clipe, depois eu vou chamar a pessoa para orar e depois nós vamos adorar o Senhor. Nós temos tempo. Por favor. Estava do outro lado, no meio da escuridão, prisioneiro da minha própria mente, escravo da minha imperfeição. Eu não tinha nada pra dar, nada que pudesse comprar, prisioneiro da minha própria perdão que eu nem sabia que eu precisava buscar. E você estava lá, no alto daquela colina, o teu corpo ferido, quebrado, sustentando a minha ruína. Cada prego nas tuas mãos era por uma falha minha. A coroa que te feria eram os meus pensamentos vils. Que troca foi essa? Justo morrendo pelo erro. Trocaste o teu céu pelo meu inferno pessoal.
injusto por mim, mas perfeito em você. Obrigado. A paz, igreja. Desculpa a emoção. É tão bom sentir a presença de Deus. Hoje eu não esperava mesmo que eu fosse estar aqui, podendo orar por cada um de vocês. Deus conhece nosso coração, nosso pensamento. Deus conhece cada um de nós, a nossa atitude. Às vezes um não vê o outro o que faz, mas Deus sabe, Deus vê. Eu estive orando essa madrugada. Às vezes na minha casa eu estou orando à noite, às vezes eu não estou aqui de terça e quinta, mas eu estou lá orando, buscando ao Senhor. Às vezes o Senhor dá algumas vidas para mim orar de madrugada. Eu estava falando para o irmão Renato, perguntando do filho dele. Eu não estava pensando neles. O Senhor me acordou e eu fui orar de madrugada, antes de ontem. E o Senhor deu o Diogo para me orar. Eu comecei a orar tanto ali de madrugada, chorei tanto por ele. Depois eu fui olhar no grupo. O irmão Renato estava agradecendo que ele tinha saído do TI. Irmãos, Deus só quer o nosso coração arrependido. Um coração arrependido. Um coração sincero. Um coração que é levado a Ele. O Senhor não quer muito blá, blá, blá. O Senhor não quer muita aparência. O Senhor quer simplesmente que você se entregue o coração a Ele. Qualquer lugar que nós estivermos, seja onde nós pisar, nós temos que fazer a diferença. Eu estava meditando essa semana, cada vez que eu vou orar, eu falo assim para Deus: Senhor, eu só sei ler e escrever. Eu sou primária. Eu não entendo nada, muita coisa eu não entendo o que quer dizer, o que significa. Se o Senhor não me der sabedoria, se o Senhor não me der entendimento, eu não vou entender. Muitas vezes eu sou discreta porque eu não entendo o que o Senhor quer, ou eu não sei pregar a tua palavra direito, nem lá fora, nem aqui dentro. Eu tenho essa coisa comigo de falar com Deus. E olha, irmãos, e pela primeira vez na minha vida, quando foi essa semana, eu fui ler a Bíblia. E eu comecei a ler sobre essa mensagem do irmão Isaías hoje. O crucifixo de Jesus. Quando eu vi em Mateus lá, Tiago, em Atos, falando sobre Jesus que morreu na cruz por nós, eu comecei a ler e meditar. Falei: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, o que quer dizer. Irmãos, eu comecei a emocionar ali, chorar muito, porque eu falei: não dá para se colocar no lugar de Jesus. Se eu fosse uma mãe e ver o meu filho naquela situação, eu desmaiaria. Eu não aguentaria. Pensa, Jesus levou nossos pecados, o pecado do mundo, naquela cruz. Ele veio como homem, aquela hora ele não estava como um Deus, ele estava como homem, como carne. Quando eu vejo essa cena, que eu vi ali na própria palavra, eu fiquei me colocando ali, falei: Senhor, como discípulos de Jesus, me coloquei como discípulo de Jesus ali na mesa, sentada, repartindo o pão. O Senhor lá, ali lavando nossos pés, em vez de nós lavar os pés dele, ele lavando nossos pés. Eu comecei a falar isso com Deus. Eu falei: Senhor,
limpa-nos, porque nós não merecemos, nós somos pecadores, muito pecadores. Por mais que nós estamos aqui sentados sobre esta mesa hoje, ainda somos pecadores, ainda pecamos. Mas o Senhor disse para nós todos os dias, sem exceção, sem intervalo, pedir perdão, arrependimento em nosso coração. Eu estava lendo Deuteronômio 30, capítulo 30, se você puder ver em casa, quando Deus fala lá sobre Moisés, arrependimento, que o povo tem que se arrepender. Se não houver arrependimento no coração daquilo que você pratica, e não pedir perdão para o Senhor, não reconhecer seu próprio erro, o meu erro, aquilo que eu faço diante de Deus, seja pequena, grande, para Deus não tem tamanho o pecado, seja pecado, Ele nos perdoa. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia dEle, pela graça, porque Ele reconheceu, Ele nos reconheceu, Ele nos tirou lá do passado. Quando eu paro para olhar o que a gente foi lá, você parou para pensar algumas vezes o que a gente fez lá atrás, da onde o Senhor nos tirou e trouxe hoje? Nós estamos em 2025, nós vamos entrar em 2026. Eu falava para Deus, Senhor, eu nunca vou chegar lá em 2026, e eu estou aqui, e ainda estou contemplando tudo que está acontecendo, que a Bíblia diz, que a palavra diz que viria. O final dos tempos viria, nós estamos vendo tudo, e nós estamos aqui. Nós não fomos embora ainda. E nesse momento agora que nós temos que estar nos pés da cruz, nos pés de Jesus. Nós ainda estamos em 2025, não encerrou ainda. O Senhor, muitas bênçãos ainda tem para nós. Nós ainda vamos receber muitas bênçãos, muitas vitórias. Vocês vão receber muitas bênçãos nesse 2025 que você não espera. Talvez eu tenha uma bênção. Um dia eu vou contar aqui, que eu mesma duvidava, eu orava e eu às vezes duvidava, falava, Senhor, e quando eu olho com meus olhos da carne, as coisas impossíveis, para mim era impossível. Eu não acreditava de jeito nenhum. Eu falei, imagina, os homens são corruptos, são enganosos, mentirosos. Muitas coisas que a gente tem que passar ou viver, eu falei, se muitos enganam a gente. Falei, eu não acredito. Mas em 2026 eu falava, talvez eu chegue lá em 2026 eu não vou ter. Mas a minha bênção está chegando antes do 2026, estava chegando em 2025. E assim é com cada um de nós. Você que está aí nessa manhã, eu creio que o Senhor tem bênçãos para cada um. O Senhor fala bênção espirituais, bênção materiais. Com tudo que nós vemos, eu falo para o meu esposo Paulo, às vezes, ele está aí, ele sabe o quanta correção, quanto chama a atenção dele igual criança, quanto eu chacoalho ele, o quanto eu falo com ele. Vai para os pés do Senhor, vai buscar o Senhor enquanto você pode. Deixa as suas coisinhas, picuinhas um pouco de lado, vai lá buscar o Senhor, que é tempo agora. Você já está com os cabelos brancos, vai buscar o Senhor, porque o Senhor não olha a idade, vai buscar, vai cair nos pés do Senhor. E eu tenho feito isso. O Senhor tem me levado a buscar Ele. Igreja, vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vou pedir que vocês coloquem a mão nos seus corações. Esquece tudo lá fora, esquece a sua casa agora. Vamos buscar o Senhor busca o Senhor pela sua própria vida. Imagine agora você, Jesus, se colocou naquela cruz.
A palavra dele diz: tudo passa, tudo passarão, mas a minha palavra não passará. Ele foi ontem, hoje e será eternamente, enquanto estivermos com o Senhor. O Espírito Santo ainda está aqui na terra. O Espírito Santo ainda faz parte da nossa vida. O Espírito Santo quer fazer a obra em nossa vida. Ele quer te batizar. Ele quer usar-nos. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Quando você colocar e você pegar esse pão, esse cálice, você imagina aqueles discípulos sentados na mesa? O Senhor conhecia todos eles e Ele conhece todos nós. A sinceridade diante dEle, Ele conhece. Coloca diante dEle agora: Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu estou aqui hoje. Muito obrigado, porque muita coisa poderia ter me segurado e eu ter vindo. Eu sou carne, muitas vezes não tenho vontade de vir, mas o Senhor me deu graça e eu vim. O Senhor me deu força, estamos aqui. Pai querido, nesta manhã nós pedimos direção do Teu Espírito Santo e que a Tua graça venha descer sobre o Teu povo aqui nesta manhã. Que o Teu Espírito visita cada um, Senhor Espírito Santo. Entra no coração, Pai, dos seus homens, mulheres, jovens, até crianças. O Senhor chama, venha. Venha, quero me abraçar, venha, eu quero te curar nesta manhã. Curar a tua alma, curar o teu corpo, trazer curas, trazer alegria, restauração, renovação. Eu morri naquela cruz por ti, dalabalabalás. Oh, ricata lamanás. Que seja restaurado nesta manhã o teu povo, decanta lamanás. Que o teu povo venha se levantar, Senhor. Arebalaxerecanta lamanaias. Creia somente, irei laxite lamanás. Te coloca, Deus, salamás, sobre a minha presença, nerexuri andalamaias. O Senhor diz que muitas vezes você não crê, não acredita. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui. O Senhor não quer ir, o Senhor quer que se entrega para Ele. Se entrega o seu coração, entrega a sua alma, entrega a sua vida por completa. Oh, Xereminaias. Oh, Pai querido, obrigada, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esta mensagem desta manhã. Obrigada pelo irmão Isaías ter trazido tua palavra. Obrigada, Senhor, que possamos sentar nessa mesa, que possamos, Senhor, em comunhão contigo, com nossos irmãos, repartir esse pão, Pai. Oh, participar do teu sangue que venha derramar sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga restauração, cura, libertação nesta manhã. Ora la bachoreanda la manaias. Oh, canta la basturiandas. Pai querido, abençoa cada vida, abençoa cada alma. Quero chamar o Cione, Roseli, chamar a irmã Patrícia, em nome de Jesus, irmão Isaías. Glória a Deus. Que ela baixarenda labaxe, que venha orar pelo teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. E declaramos nesta manhã que saiam daqui restaurados, curados, em nome de Jesus. Pessoas curadas fisicamente,
em nome de Jesus. Venha trazer, Pai, restauração. Tira toda dúvida que muitas vezes atrapalha, Senhor. Tira a dúvida do coração, tira a dúvida, Senhor. E que seja, Pai, aquele que está na certeza na Tua presença, Senhor. Não desista. Não desista. O Senhor diz: não desista. Continua sempre. Estão muito perto. Muito perto. Falta pouco. Pensa. Só a palavra, a salvação, não é para todos. É para aqueles que está arrependido e está rendido aos pés do Senhor Jesus. A salvação não ganhamos no estralo de dedo. Nós temos que fazer um esforço. Nós temos que lutar como nós se esforçamos para o nosso trabalho, como se esforçamos para estar, muitas vezes, em algo que nós queremos para nós. E para o Senhor é assim, temos que se esforçar, fazer a nossa parte, para buscar o Senhor. Temos preguiça, não temos vontade, muitas vezes, temos fraqueza. Mas o Senhor fala, assim como Ele disse para Josué. Eu, quando vejo a história de Josué, Senhor, Moisés foi embora, e agora? O que eu faço? Diante do povo, alguém tinha que tomar aquele povo. O Senhor disse: você, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu sou contigo. E Ele diz para nós isso: esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou contigo. Em tudo, não me deixes, não deixa Ele para nada. O Senhor está pondo no meu coração, tem pessoas que vai receber proposta muito grande. Mas vá até o Senhor primeiro para dizer: Senhor, é da tua vontade? Irmãos, aprendi uma coisa: tudo que vamos fazer, pedir direção dEle. Porque muitas vezes fazemos e agimos de formas que esquecemos que Deus é que está à frente de nós. Você sabe o que é servir a Deus? Eu estava falando para Deus: servir a Deus não é só aqui dentro. Servir a Deus é lá fora. É na nossa casa, no nosso emprego. Eu vendo o irmão Isaías falando dele pregar no Evangelho. Irmãos, meu genro uma vez falou para mim, está aqui hoje, estou feliz por ele, o André. Muitas vezes eu orava, nós batia de frente, nós brigava. Às vezes ele falava as coisas, eu falava um monte para ele, mas às vezes eu falava: não quero mais conversa com você. Mas eu não deixava de orar por ele. Às vezes eu falava: Senhor, tenha misericórdia desse homem. Às vezes eu duvido que ele vai mudar. Às vezes nós duvidamos que homens podem mudar. Mas quando eu olho para Paulo, que era Saulo, o Senhor mudou. Eu falei: Senhor, pode mudar, sim. Sabe o que é isso? É um milagre. O Senhor manda nós viver de milagre. E milagre é um esforço, é crer, confiar, buscar. Isso é um milagre. Lá em Salmo 40, o Senhor fala: ter paciência. Ter paciência. A paciência é o que falta em cada um de nós.
paciência em Deus, mas nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. E louvado seja por você que está aqui hoje. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Deus abençoe. Palavra ministrada nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o pastor Vanderlei vai ministrar a Santa Ceia, eu queria estar fazendo uma oração para a Silene e o Igor. Eles